Alô pessoal, então vamos aqui para o segundo vídeo dos tutoriais do Morro, tá? Vamos começar explicando o que a gente vai ver hoje, tá? No tutorial anterior a gente se acostumou ali com né, deu uma conhecida ali na interface do programa e eu falei por alto ali de algumas funcionalidades, tal, da parte de desenho, mas hoje a gente vai ver os desenhos na prática, assim, né? Vamos continuar do ponto que a gente parou ontem, tá? Vamos lá. Começando aqui então, tá? Do ponto onde a gente parou ontem, vendo aqui o layout do jeito que a gente deixou, né? Com os layers separados aqui. E aqui eu tô já, né? Como a gente viu antes aqui, ó, com a bordinha vermelha, tô no frame 0, que é o frame de edição, né? De desenho. Agora a gente vai ver aqui essas ferramentas aqui, tá? O que elas são? Em primeiro lugar aqui, ele fica aparecendo quando eu tô nesse modo de edição aqui, as ferramentas que estão disponíveis aqui, ó, dentro da caixinha Draw ali, o desenho, né? Então a gente tem aqui, ó, a seleção, tá? Então é a seleção de pontos. Pode ser acessado pela tecla G do teclado, tá? Tecla G. E uma vez que a gente não tem nada desenhado aqui, a gente vai ter disponível aqui, ó, as ferramentas que a gente vai usar. O Add Points, aqui, né, que seria adicionar pontos, ou então o Draw Shape, né, que seria desenhar diretamente formas básicas, ali como quadrado, círculo, triângulo, né. A gente vai começar aqui pelo Add Points, tá, que a gente acessa pela letra A. Isso é legal de gravar esses atalhos, porque agiliza bastante depois na hora de desenhar, de editar os pontos, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, eu tô com essa ferramenta selecionada e vamos só dar uma repassada aqui em cima, ó. A gente tem o Auto Weld, eu vou mostrar agora em seguida como é que funciona, tá? O Auto Fill desselecionado e o Auto Stroke desselecionado também, tá? Então as caixinhas estão desmarcadas ali. Só que tem o Sharp Corners aqui, tá? Que seria os cantos vivos, assim, cantos afiados, canto vivo, né? Então aqui, ó, eu faço o primeiro clique, tá? Cliquei e soltei, fica aparecendo essa guia aqui, essa guiazinha nesse tom de azul aqui, uma pontinha vermelha ali, ó, tá vendo? Onde está seguindo o meu cursor ali, tem uma bolotinha vermelha. Aí eu vou clicar de novo. Tá, vamos supor que eu queira parar por aqui, tá? Eu quero só esse morrinho aqui, tá? Aí eu vou apertar o Enter. Ele automaticamente fecha esse... Fecha não, ele automaticamente termina esse desenho aqui, tá? Mas se eu quiser, por exemplo, se eu quiser continuar, eu vou botar aqui, ó. Deixa eu ver se com zoom dá pra ver aqui, ó. Isso vai dar muita diferença, ó. Mas aqui, ó. Ó. Quando eu boto ali perto, ó, ele aparece um verdinho ali, ó. Tá? Deixa eu dar o zoom de novo. Aí aqui, ó. Aí eu clicando nele ali, naquela parte ali, quando ele ficou, ele por proximidade do mouse ali, ele vai mostrar aquele verdinho, tá? Então aí eu cliquei ali, ele automaticamente continuou a partir daquele ponto, tá? Então aqui, ó, eu sigo clicando aqui e agora aqui, ó, se eu chegar perto desse ponto, do primeiro ponto que eu fiz aqui, ó, ele vai mostrar também aquele verdinho, ó. Aí no momento que eu clicar, ele vai automaticamente. Isso é a função do Auto Weld aqui, auto soldar, no caso ele solda, né, ele junta as partezinhas ali. Então você pode ver que ficou
aqui, ó, vou pegar outra ferramenta agora, a ferramenta Transform Points. Transformar os pontos, aí é onde a gente manipula, tá? Através da tecla T, tá? Aí se eu seleciono aqui, ela fica em vermelhinho ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ficou um vértice só, tá? Então eu tenho uma figura de 4 vértices aqui, tá? Então vamos abrir aqui. Ó, vamos voltar até aqui e eu vou fazer de outra maneira aqui, ó. Aí, aqui, ó, cliquei perto, tá? Cliquei pertinho dele. Ó. Vamos ver se dá para ouvir aqui, ó. O que eu falei, ó, tô manipulando aqui tô manipulando o nó aqui, tá? Aí eu vou chegar perto aqui, eu vou só chegar perto dele aqui, ó. Ó como o nó, ele fica verdinho ali, ó. No momento que eu soltar, vocês vão ouvir um clique, tá? Ó. Esse clique, ele é um indicador dessa junção, tá? Então ele faz um estalinho, assim. Aí uma coisa, você pode ver uma coisa diferente que apareceu aqui, que é o seguinte, ó. Apareceram essas duas alças aqui, as duas guias aqui, ó. Que são guias de curvatura, tá? Então aqui ele já soldou de uma maneira que esse vértice aqui, ó, é uma curvatura, tá? O que acontece aqui, ó? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, antes de eu mexer naquela ali, ó, ele tá com a indicação de curvatura, mas se der o zoom aqui, vocês vão ver que ele tá como um canto vivo, tá? Ele tá como um canto vivo, mas no momento que tem a indicação dessas alças aqui, que é através desse indicador aqui, tá? Como eu falei antes, ó, cada ferramenta tem o seu conjunto de modificadores aqui em cima, de propriedades aqui em cima, tá? Então, se eu tô com a ferramenta transformar pontos, é diferente da ferramenta adicionar pontos. Aqui ele tem um conjunto, ó, são coisas que dá para fazer com aquela ferramenta. Com o transformar são coisas diferentes, tá? Então já está lidando aqui com posição, escala, né? Em x e y aqui, o ângulo, né? E tudo isso é referente por quê? Referente porque já existe um ponto no espaço. A gente só vai transformar um ponto que já existe, tá? Então nesse caso aqui a gente está com essa, ó, aqui a propriedade auto-weld está ligado também, por isso que foi possível fazer aquela junção que eu mostrei do estalinho, tá? E aqui tem uma série de outras propriedades aqui. Uma delas é essa daqui, ó, que eu gosto de deixar ligado também, tá? Seria, ó, Show Bezier Handles. Mostrar as alças de manipulação do Bezier, que seria essa curvatura de vetor aí, tá? Então, se eu deixo ligado, ele mostra isso aqui. Se não, ele só vai aparecer quando a gente usar a ferramenta curvatura, que é acessada através da tecla C, tá? Ó, eu mudei de ferramenta, dá para notar no ícone do mouse ali, ó. Mas seguiu mostrando porque na opção T, aqui, ó, se eu desligar e eu vou apertar o C, ele muda para curvatura. Se eu apertar o T, ele muda de novo para manipulação de pontos, tá? Mas eu gosto de deixar ligado isso para ter uma praticidade na hora de editar a curvatura, tá? Editar as curvas, senão tem que ficar trocando de ferramenta e aí isso pode ser meio chatinho aqui. Agora vocês vão ver uma coisa aqui, ó. Eu vou mexer nessa alça aqui, como eu já tinha feito antes ali, tá, ó, e ele vai fazendo a curvatura, tá? Aí notem esse ângulo aqui, ó, tá? Ó, é um ângulo, ó. Aqui eu vou mexer nesse outro aqui, ó, e vocês vejam que aqui ainda tá fazendo um biquinho aqui, tá?
Ainda tá fazendo o biquinho ali, ó. Vou até tirar aqui e vou mostrar, ó. Beleza? Tá. E aí, o que acontece? E aí, a questão do ângulo é o seguinte, ó. Sempre que eu estiver com um ângulo, ó, menor que 180 graus, ele vai manter essa característica aqui de independência das alças, tá? No momento que eu passar aqui, ó, passar do 180, ele vira uma coisa só, ele entra em equilíbrio aqui e vira uma alça só, tá? Ou as duas alças interdependentes, assim, se eu mexer nessa daqui também, ó, vai mexer a outra ali, ó. Tá? E outra coisa interessante de ver aqui, ó, à medida que a gente aumenta o tamanho da alça, aumenta a curvatura ali, ó. Só que agora o que está acontecendo? Ele está suavizando automaticamente o outro lado da curva também, tá? Então, se eu mexer para cá, ele vai mexer a outra curva para lá, ó, na direção oposta. E, ó, se eu fizer aqui a mesma coisa, então vai ficar, o programa vai de certa forma nos ajudar, porque se a gente precisa desse tipo de suavização, ele já está fazendo automático, tá? Mas vamos supor que a gente não queira, tá? Eu não quero essa suavização, passei aqui, sem querer eu passei do 180. Dá para voltar, segura a tecla Alt do teclado, tá? E aí segura na alça e ela retorna para aquele estado. Ou se eu quero aqui, por exemplo, ó, passar para o outro lado, mas com a curvatura, sem curvatura ali naquele ponto, ó. Tá? Se eu quiser fazer essa forma aqui, então com a tecla Alt eu consegui fazer isso. Agora eu estou sem a tecla Alt selecionada. Se eu fizer aqui aquele movimento de passar do 180, volta pro mesmo esquema ali, tá? Beleza. Isso aqui é o básico dessa edição de nós, tá? A gente segura nesse do meio aqui, ó. Ele move o ponto em si. Se a gente segura nas pontas das alças, ele vai mover a curvatura, mas sem mexer no ponto. O ponto fica ali no espaço, no lugar onde ele tá. E se segurar o Alt, vai estabelecer aquele ângulo, tá? Vamos supor agora aqui, ó. Do lado de cá eu tenho essa aqui, que não tem alças, ó. Ela não tem as alcinhas aqui. Tá? Aí aqui, ó. Tô mexendo nela, tá? Mas eu quero botar uma curvatura aqui. O que eu faço? Eu venho aqui na ferramenta curvatura, tá? Posso clicar na ferramenta ou apertar a tecla C do teclado, tá? E como é que funcionam? Tem diversas ferramentas aqui que vão funcionar dessa mesma maneira, tá? Então é bom já ver nessa primeira e depois já ir se acostumando para as outras, tá? Quando a gente clica numa ferramenta que tem esse incremento, assim, tem uma propriedade que vai de 0 a uma determinada quantidade, tipo 0 a 100%, vamos supor, né? Que não é o caso aqui, mas só que vamos entender dessa maneira, assim, de 0 a 100%, tá? Aí o que eu faço? Eu clico com o nó selecionado, eu clico, não precisa ser no nó, pode ser em qualquer lugar da tela, eu clico e arrasto o mouse para direita. Sem querer eu selecionei o outro ali. Ó, clico e arrasto o mouse para direita. O que aconteceu? Ele colocou ele botou um valor de curvatura nesse nó, tá? Aí ali, ó, fui ali, cliquei no nó e encontrei a outra alça ali, tá? Às vezes fica a alça escondida ali, aqui, ó, como nesse caso aqui também, ó. Tá o ponto, uma alça tá esticada e a outra não, ó. Aí eu vou lá, clico e posso puxar. Ó, você pode ver que eu tô formando a partir daquela forma abstrata ali, sem muita regra ali, cheia de ângulos vivos, eu já estou criando um objeto curvado, tá? Outra maneira de fazer isso é
clicando no nó, e eu posso aumentar aqui, ó, nas propriedades ali, tem curvatura, tá curvatura 0, tá? Então, eu posso aumentar, ó, numericamente lá, ó. Ele vai 0, 0, ó, de 0 a 1, tá? Ele pode até ter negativo também, mas só que aqui no caso vamos concentrar nesse 0 a 1. Então ele tava com o valor 0, tá? Ele tava com o valor 0 aqui, agora se eu botar aqui ele vai do 0 a 1, tá? O que significa esse 1? Significa o 100%, que ele vai fazendo ali 0,1, 0,2, 0,3 até atingir o 100%, tá? Vamos supor que eu desisti, eu não quero que esse ponto tenha curva, eu tenho dois botões aqui, ó. Peak, seria pico, né? Ou Smooth ali, ó. Ou seria a suavização. Então eu posso pegar aqui, ó, com o nó selecionado e apertar nesse Peak. Aí ele tira, ele zera a curvatura daquele ponto, tá? Zerou a curvatura do ponto, aí vamos supor que eu queira adicionar a curvatura no ponto, assim, vamos tirar a curvatura de todos aqui, ó. Então a gente vem com a seleção, tá? Aperta a tecla G, essa primeira ferramenta aqui, G, aí eu seleciono aqui uma janela, tá? Que aqui, ó, outra coisa que é interessante mostrar nessa de seleção aqui, ó, eu segurei, fiz a janela, tá? Ou eu posso usar o laço mode aqui, ó. Pode ser interessante para alguns momentos que a gente precisa de uma seleção mais livre, ó. Ó, se eu quiser selecionar só esses dois aqui, tá? Selecionar esse. Às vezes tem muito ponto junto, muito ponto pertinho, e a ferramenta de seleção, se ela não tá no laço mode, vai ficar dessa forma, vai ficar difícil, ele vai pegar muitos pontos, tá? Mas no caso aqui eu queria pegar todos, então pode ser isso, né? Ou então Ctrl A, tá? Eu vou tentar ir um pouco mais devagar nessas questões das ferramentas, mas a gente vai usando elas e vendo o funcionamento à medida que a gente for à medida que a gente for precisando aqui, tá? Vamos voltar para... Então tá, selecionei todos os nós, agora vamos voltar para ferramenta curvatura, tecla C, tá? Aí eu vou lá e tiro a curvatura de todos os nós ali, ó. Beleza? Voltou para aquela forma inicial que eu desenhei, né? Então, tipo um losango assim, meio torto aqui. Agora eu quero, de forma uniforme, adicionar curvatura em todos esses nós aqui, né? Então eu vou manter eles selecionados e aperto o Smooth aqui, ó. Tá? O suavizado. O que aconteceu? Ele fez aqui de forma uniforme, ele fez as curvaturas aqui, ó. E ele tem um valor ali, tá? Selecionado, vocês vão ver, que é um valor padrão de 0,3, tá? Seria 30%. Valor de 30% aqui nessas curvaturas aqui, tá? E aí depois a gente pode manipular assim como a gente fez lá anteriormente, tá? A gente pode manipular se for o caso de, tipo, acertar uma curva com... a gente tem um concept de um personagem, por exemplo, e quer fazer a cabeça do personagem, tá? Sei lá, aí aqui a gente vai acertando, pode botar determinados pontos, então a gente trabalha com a menor quantidade possível de pontos, né? E a menor quantidade que a gente precise de pontos, tá? E aí a gente pode ir fazendo, acertando aqui, pode botar ponto a ponto formas mais retas e depois acertar a curvatura, tá? Beleza. Vou deixar essa aqui que depois a gente vai usar essa forma aqui. Mas agora a gente vai passar para outra ferramenta que é importante aqui. Então a gente já viu seleção de pontos, tá? Essas duas formas, que seria selecionar aqui ou selecionar com uma tipo laço tool, né? Beleza.
o básico dela, tá? A gente tem bastante coisa aqui, tem outras propriedades dela aqui que depois a gente vê à medida que for passando os tutoriais, mas agora nesse tutorial a gente vai ver só isso aqui por enquanto, tá? Aí a gente viu a ferramenta de transformar, tá? Então aqui, ó, vou mostrar uma outra coisa da ferramenta de transformar, já que apareceu ali, ó. Ó, por exemplo, ó, eu não consigo selecionar... Opa! Não consigo selecionar mais de um nó com a ferramenta de transformar, tá? Isso aqui é até acho que é um recurso do programa, assim, pra gente não selecionar sem querer, sabe? Então, aqui, eu vou selecionar esses dois nós aqui, por exemplo, tá? Com a ferramenta de seleção e voltar para a ferramenta transformar. Vocês podem ver que aqui, ó, ele criou uma caixinha de seleção em torno desses dois nós só, tá? Então eu estou editando, eu posso editar aqui, ó. Ó. Eu edito a caixa de seleção e ele vai transformar aqueles dois nós relativamente a essa caixa de seleção. Tá? Ó, se eu mexer aqui, ó, esse nó tá bem na ponta da caixa e esse nó tá na outra ponta. Então se eu mexer para cá, aquele nó ali vai ficar parado e o outro vai mexer, ó, tá? E é proporcional, porque se eu tiver, vamos pegar por exemplo aqui, ó, esses três aqui, ó, tá? Esses três nós, e eu tiver essa caixa, esse nó aqui vocês vão ver que ele vai, ó, vai ter relação, esses que estão nas pontas vão ficar parados, ó. Ó, no caso, eu tô mexendo pela ponta esquerda ali, o nó da direita tá parado, mas o do meio e o da esquerda estão se mexendo relativamente ao tamanho da caixa de seleção, para que o nó bem da esquerda fique na ponta da caixa ali, tá? Assim como esse aqui, como tá bem embaixo, ó, se eu mexer de baixo para cima, de cima para baixo, os nós de cima vão ficar mais ou menos parados ali, tá? Eles vão ficar parados, na verdade, porque eles estão bem na parte de cima ali, uma distância mínima da altura de um do outro, tá? Mas aqui, ó, então a gente pode mexer proporcionalmente, tá? Pode alterar uma parte da forma só, então a gente pode deformar o que a gente quiser, tá? Beleza, da parte de seleção, por enquanto é isso, tem mais coisa aqui em cima que a gente vai ver depois. Parte de adição de nós foi o que a gente viu, o básico aqui, tá? A parte de curvatura, mesma coisa, a gente viu aqui como adicionar a curvatura através do mouse, né? Clicando e arrastando, através da parte numérica ou dos botões ali de presets, tá? Agora, a próxima ferramenta que a gente vai ver, e eu acho que essa aqui tem a ferramenta de mão livre aqui, mas eu pouco uso ela, assim, não acho prática para o uso no cutout, assim como a gente usa, né? Então acho que ela não vale a pena a gente ver agora, tá? A gente pode ver depois em outros casos. Mas aqui, ó, a gente tem a ferramenta Draw Shape aqui, ó, que a gente vai acessar através da tecla S, tá? O que acontece aqui, ó? Essa daqui, ela vem marcada já, ó, o Autofill, né, que seria o auto preenchimento, e o Auto Stroke, que seria a linha, né, para criar automaticamente a linha do objeto. Aí aqui do lado ele tem já os presets aqui, né, ó, retângulo, oval, triângulo, estrela, uma flecha, um espiral e um grid, tá? Eu acho que aqui, assim, o normal, assim, mais comum, corriqueiro de usar, que a gente vai usar, vai ser o retângulo e o oval, tá? Até o triângulo eu acho meio desnecessário, mas pode ser que use em algum momento. Mas assim, vamos começar pelo retângulo aqui, tá? Assim como qualquer ferramenta qualquer software de vetor, a gente vai ter essa opção aí, né? Na questão de criação de formas e tal.
Só que tem uma coisa que é diferente aqui, ó. Vocês viram que quando eu criei essa forminha aqui, ó, ele cria só com essa linhazinha azul, tá? Então agora a gente vai entender. Essa linha azul aqui, ela é só uma, vamos dizer assim, como se fosse o espírito da forma, tá? A essência da forma, tá? Só que ela não vai ser renderizada. Isso aqui não está desenhado aqui, tá só... não existe uma forma em cima dela para que ela seja renderizada na tela, né? Que possa ser manipulada a cor dessa forma, né? Então não existe o que eu chamo de shape aqui, né? Que seria aqui, ó, create shape, tá? Então ele tá só uma estrutura, um arame aqui que não vai ser renderizado, tá? Só que a gente tem aqui essa aba Style, que eu tinha explicado ontem no vídeo anterior. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Para demonstrar melhor, vamos mexer na cor aqui, ó. Se eu aperto ali naquela corzinha, abre essa caixa de seleção de cor aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar um verde aqui, tá? Vai ser o preenchimento da forma, tá? E aí, se eu clicar aqui na outra, onde tá preto ali, eu vou botar aqui, ó, esse vermelho aqui, mais escuro. Vou botar esse vermelho aqui, tá? Ó, aqui tá, ó. Então o preenchimento da forma vai ser verde e a linha vai ser vermelha, tá? Então, com a ferramenta selecionada, seleção do retângulo, eu clico e arrasto e ele vai abrir com aquelas características, tá? Com essas características aqui, tá? Agora eu vou fazer aqui o círculo, mesma coisa. Ó, você pode ver que ele tem esse formato livre, ó. Então eu posso fazer, assim como o retângulo, que não ficou bem quadradinho ali, né? Vocês vejam que ele vai ser proporcional ao quanto eu puxar aqui do ponto de origem até onde eu soltar. Só que a gente tem os modificadores, tá? Segurando o Shift, ó, segurando o Shift, ele vai fazer proporcional ao canto ali, né? Aí vai ser o canto da caixa de seleção e aí vai, a partir dali ele vai crescer o círculo de forma proporcional. Aqui ele tá bem redondinho, tá? Ó, se eu apertar o Shift e o Alt juntos, ó, ele torna o primeiro ponto que eu cliquei o centro desse objeto, ó. É o centro do objeto, tá? Aqui, ó. E se eu clicar só com o Alt aqui, ó, só com o Alt, ele vai deixar ele desproporcional, assim, vai deixar ele livre, né? Só que a partir do centro, tá? Se eu soltar, tudo volta ao normal aqui. Então vou fazer um bem redondinho aqui, tá? Bem redondinho. Vou fazer aqui outro, né? Eu apertei tanto o modificador que deu pau ali no mouse, tá? Aí eu apertei o ESC para soltar a ferramenta ali, tá? É importante ver esses erros também, porque aí às vezes a gente se apavora com alguma coisa meio estranha que aconteça, né? Mas vamos ver aqui, ó. Então, a gente tem as formas criadas já com a sua respectiva, seus shapes ali, né? O desenho criado com o shape, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ó, as ferramentas eu acabo de transformar. Eu tava com tudo selecionado ali, ó. Ó, posso mover. Como eu tô com todos os nós desses círculos selecionados, eu posso mover, tá? Movi para cá. Aí eu quero, por exemplo, mover, quero só ampliar aqui esses dois nós aqui, ó. Aquilo que eu mostrei antes com outro objeto, ó. A gente pode mover aqui, ampliar, tá? Ó, amplia. Ó. Mexer.
Vou mexer na curvatura agora, né? Então ele mexeu na curvatura de tudo que está selecionado ali e que afeta os demais, né? Aquilo como eu falei pra vocês das alças, né? Vamos ver as alcinhas ali, ó. E as alças vão ali, ó. Quanto mais juntas elas vão ficando aqui também, mais agudo vai ficando essa curvatura, que não é a curvatura do ponto, tá? É a curvatura gerada entre um ponto e outro aqui, ó. Tá? Beleza, isso é um detalhe. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte, ó. Assim como a gente tem como... Vou mostrar aqui, ó. Eu vou selecionar esse, ó, clicando na linha, tá? Na linhazinha aqui, ele seleciona todos os pontos que estão conectados àquela... em cadeia aqui, um ao outro, tá? Então eu cliquei aqui e selecionei esse objeto todo, tá? Agora, assim como esses objetos aqui têm as suas características gráficas aqui, eu quero que esse daqui também tenha, tá? Aí o que eu vou fazer, ó? Eu tenho uma outra área dentro da caixa de ferramentas aqui, tá? Que seria a área Fill, né? Preenchimento, tá? Referente ao preenchimento. Aí o que acontece aqui? Eu tenho como selecionado Shape, tá? Select Shape. Ó, no momento que apareceu o selecionado Shape, né? Select Shape, selecionado Forma, aquela figura que eu estava editando ali sumiu, porque ela não é um shape, ela não é uma forma, tá? Ela é só um desenho, como eu falei, aquele esqueleto, a essência do objeto, tá? Só que se eu vier daqui e selecionar isso aqui, ó, vocês vão ver que ficou ali um quadriculadinho branco por cima do objeto, ó. Ó, se eu selecionar aqui também, então esse shape está selecionado, tá? O shape está selecionado, tá? Independente do que está construindo ele aqui, tá? Só que agora eu quero vir aqui, ó. Deixar nada selecionado aqui, tá? E eu tenho a ferramenta aqui Create Shape, seria criar a forma, tá? Criar o shape, tá? Então eu selecionei ela, e assim como eu fiz antes com a ferramenta de seleção lá a ferramenta de seleção da área de desenho ali, eu vou clicar aqui nessa linha. Ele automaticamente vai pegar tudo que fecha uma forma aqui, tá? Aqui eu ainda não tenho o shape, tá? Ele está só selecionando, indicando que é a partir dessa forma que ele vai criar esse shape aqui. Aí o que acontece aqui, ó? Vamos supor que eu queira que esse aqui seja azul por dentro, tá? Ó, nada está acontecendo na forma ainda, tá? Eu quero um azul por dentro, tá? E a linha eu quero roxo, tá? Roxo escuro, assim. Ó, nota que aqui, ó, mudou, tá? Só que nada aconteceu na forma. Agora a gente tem o conjunto de propriedades da ferramenta Create Shape aqui em cima, tá? Aí ele tem esse botão aqui, ó. Ó, Create Shape, tá? Só que ele tem outras propriedades aqui que ele indica como que vai funcionar essa ferramenta. Então ele tem aqui, ó. O que ele vai preencher no momento que eu clicar em Create Shape? Somente o fill, somente o preenchimento, somente o stroke, ó. Nota que mudou aqui, ó. Só tá indicando em vermelho aquela linha, tá? Ó, somente o stroke, a linha, ou ambos, tá? Nesse caso, como eu determinei que eu quero que seja roxo, azul por dentro e roxo por fora, tá? Eu vou selecionar ambos aqui, ó, e Create Shape, tá? Aí eu clico fora aqui e tenho essa forma criada aqui, tá? Ó, azul por dentro, roxinho por fora aqui, tá? Aí o que acontece? Olha aqui, ó. Agora vamos notar uma coisa aqui, ó. Selecionei aqui, tá? Ó. Selecionei, vocês viram que mudou aqui, ó. Então ele vai, o style aqui, ele vai seguir o que tiver selecionado aqui, tá? Se não tiver nada selecionado,
ele vai ficar ali segurando a última configuração, no caso aqui, ó. Nesse caso, ficou essa última seleção aqui, tá? Aí, vou mostrar uma outra coisa agora, relativa a essa questão dos shapes, tá? Tá, então a gente tem aqui, as formas criadas, tá? Então a gente teve, dando uma recapitulada aqui, a gente tem as formas, a parte do desenho, tá? Uma parte aqui com seleção, transformação e tal. E a parte do preenchimento, tá? Que é o que dá o visual dos desenhos de vocês, tá? Então desenha a estrutura e depois preenche para determinar a forma, tá? Tem tem mais, então a gente pode ver em mais detalhes aqui algumas ferramentas, tá? Tem aqui a ferramenta de deletar shape aqui no caso, tá? A gente pode vir daqui com essa ferramenta selecionada, deletar alguma das formas, tá? Mas é importante ver que a estrutura dela continua ali, tá? O desenho original dela continua ali e pode ser refeito, pode ser recriado essa forma com a configuração que vocês quiserem aqui na aba de estilos, né? Tá? Beleza. E aqui tem mais uma ferramenta que é interessante aqui. Duas que eu acho que vai ser que já dá pra gente ver agora. Uma delas é essa aqui, ó, Hide Edge, que seria esconder uma aresta, assim, né, uma linha. Então, se eu selecionar essa Hide Edge aqui, eu posso somente aqui, ó, é só fazer aqui esconder aquela aresta, tá? Isso aqui pode ser interessante em alguns momentos, assim, em algumas situações ali de membros, tal, né, no braço, por exemplo, a gente precisa que uma linhazinha passe um pouco do preenchimento ali, que suma outra linha, né, dependendo do que for necessário, tá? E aí a gente tem aqui, somente clicando aqui, ele volta com a característica anterior dela, tá? O que a gente já pode ver aqui também seria essa line width, que seria a espessura da linha, tá? Que aqui a gente vai ter um controle, principalmente assim, para alguma coisa de estilo, assim, se a gente quiser fazer o personagem ali, ó, com a linha um pouco mais fina em alguns locais, um pouco mais grossa em outros, é aquele mesmo esquema lá da curvatura, né? A gente pega essa ferramenta, clica no ponto ali que a gente quer, tá? E expande ou contrai, ó, expande ou contrai, tá? Uma coisa que é importante lembrar dessa ferramenta é o seguinte, ela é atrelada ao ponto, tá? Então, ela vai fazer esse aumento aqui no ponto, proporcionalmente até o outro ponto, ó. Então, aqui a parte mais fina vai ser aqui determinada por esse ponto e a parte mais grossa por esse ponto aqui. Tá, e aí então aqui, por exemplo, se a gente quiser uma variação assim de pontos aí mais significativa, né? Aí a gente vai precisar, ó, vamos botar aqui alguns pontos, vamos mexer a curvatura dele aqui, né, um pouquinho. E aqui aí a gente pode ir variando aqui, ó, né? Pode ir fazendo de acordo com o que for necessário. Mas como eu falei, o interessante é a gente sempre ter a menor quantidade de pontos necessária que a gente precise para os nossos objetos, tá? Personagens, tá? Para as formas, tá? Então, o que a gente teria aqui, por exemplo, ó, vamos supor que eu vou selecionar aqui esse objeto. O que a gente teria de alternativa a isso seriam os brushes, tá? Então esse aqui vai ser encaminhando para o final aqui, só para mostrar aqui, ó, como é que a gente faz a alteração. Vamos supor aqui, ó, vamos aproveitar, sempre com essa ferramenta de selecionar shape aqui, quando eu estou com essa ferramenta, eu posso selecionar o objeto, ele vai puxar as características dele para cá, o estilo, tá? Então é aqui que eu vou fazer, por exemplo, a mudança do
da cor aqui, por exemplo. Eu quero um pouquinho mais escuro aqui, ó. Um pouquinho mais puxado para esse turquesa aqui, assim, ó. Tá, beleza. A linha também. A linha eu quero um pouquinho mais escura aqui, né? Beleza. Só que aí eu tenho aqui também uma opção aqui, ó. Ele tá dizendo ali, tá indicando aqui, ó, no brush, tá? Sem brush, sem pincel. Então, se eu clicar aqui, vai abrir um padrão aqui, tá? Os presets aqui dos pincéis aqui. E aí aqui tem vários, tá? Tem várias ponteiras de pincel aqui, assim como tem no Photoshop, que a gente usa ali para fazer a textura, né? Então eu posso modificar aqui, ó. Aí no momento que modifica, ele facilita a visão da gente aqui, ó. Ele segue aquela espessura, tá? A espessura da linha, ele vai seguir a espessura, tá? Mostrando aqui, só que com o padrão do pincel. Então a gente pode ir mudando aqui, ó. Vai de acordo com a ponteira que a gente escolher. E aqui tem algumas modificações, tá? Ó, alinhar o pincel de acordo com a curvatura, tá? Então aqui ele vai levar em conta a curvatura que a gente fez. Senão vai ter um ângulo determinado pelo preset do pincel aqui, tá? Ó. Isso aqui é uma outra coisa que a gente vai ver depois, na parte de animação. E aqui a gente pode ver o espaçamento do pincel, a forma como ele se comporta ali, tá? Então aqui, ó, a gente vê que ele vai rotacionando um pouquinho ali, ó. O espaçamento aqui, ó, isso aqui é importante, tá? A densidade ali, ó. Então se eu deixar muito espaçamento, o pincel vai ficando pontilhado, assim. Se eu chegar bem próximo, ó, só que isso aqui também vai ter um custo de processamento, tá? Então é uma coisa que quanto mais junto, às vezes fica melhor a aparência ali, mas só que vai ter um processamento da imagem vai ser mais custoso, assim, né? Então aqui, ó, então aqui a gente às vezes vê aqui, ó, qual é o limite mínimo que a gente precisa, tá? Vamos por aqui, ó, 37%. Aí dá para ter alguns, então eles são diferentes entre si. Cada ponteira tem as suas características aqui. Aí aqui, ó, a variação da amplitude e do tamanho, ó. Então, ele dá alguma variada, então pode fazer alguma, tá? Ele mostra um preview aqui, só que ele vai mostrando aqui no que está aplicado já também, tá? Ó, a escala do pincel, ó, ele vai fazendo uma variação na linha ali também. Ó, esse aqui eu acho que eu não mexo muito esse angle drift aqui, ele deixa meio mais artificial, acho. Esse mas deve ter o seu uso bem específico, assim, né? Deixa no 0 aqui, tá? Beleza, ó. E aí tá? Aí ficou aqui, ó. E aí vocês vão ver que se pegar aqui para manipular, ele vai se adaptar de acordo com o desenho de vocês, tá? Com a característica que vocês colocarem na forma, o pincel também vai se adaptar aqui, assim como essa ferramenta de espessura da linha, ó. Mesma coisa, tá? Então tá, acho que é bastante conteúdo para um vídeo, tá? Então eu vou encerrando por aqui. No próximo a gente já vê umas aplicações um pouco mais avançadas desses objetos aqui, alguma coisa da colorização, talvez uso de bitmaps, né? Mas a gente vai vendo progressivamente, assim, até que a gente complete aí a função da animação. Tá? Valeu. Até o próximo vídeo. Até mais.